Consumir proteína imediatamente após o treino não é um requisito absoluto para você construir massa muscular. Esse é apenas um dos pontos mais recorrentes que eu observo em relação àquelas pessoas que querem construir massa muscular. Então, pensando nisso, eu resolvi listar 8 pontos mais comuns que eu vejo de equívocos em relação às pessoas que querem um pouco mais de massa muscular. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, mas vez ou outra eu trago um tema que eu julgo mais necessário de desmistificar e de compartilhar um pouco mais de educação, de orientações aí para vocês. Então, se você chegou aqui agora, já aproveita, né? Deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão de temas? Mais de 90% aqui dos vídeos são sugestões vindas de vocês, então joga aqui e vamos ter esse bate-papo que fica bem interessante e bem legal. Já aproveita, né? Faz a inscrição, ativa o sininho e vamos embora. Então vamos lá para o número 1. O consumo de proteína não vai causar dano no rim de uma pessoa saudável. A gente precisa desmistificar essa ideia. Vamos botar dois grupos de pessoas aqui. As pessoas que já têm alguma doença renal estabelecida e aqueles indivíduos que são previamente saudáveis, previamente ígidos, que a gente chama. Então, o paciente que tem uma doença renal já estabelecida, o consumo de proteína, de fato, precisa ter um teto. Porque, desse contexto, a proteína ela pode machucar, pode judiar um pouquinho desse rim. Só um breve parênteses aqui. Não é o consumo de proteína que gera o dano renal, mas sim algumas doenças, algumas comorbidades que sobrecarregam esse rim e deixam ele mais vulnerável, vamos dizer assim. O rim ele funciona como um filtro, como um coador. Então imagina ali que você está colocando, né? Vai filtrar um suco. Então você coloca e as fibras elas ficam ali naquela região do coador. Quando você tem uma perda dessa área, então é como se aqueles espaços ficassem mais aumentados, começa a ultrapassar uma substância que não deveria sair, que não deveria passar, precisaria ficar sobre aquela redinha ali de filtração. Então é mais ou menos isso que acontece quando você tem um consumo de proteína em um pouco mais de limite superior naquele paciente que já tem uma doença. Conseguiram pegar a ideia? Pensa aqui, ó. A proteína vai ser aquela substância, aquela molécula, aquela fibrazinha que quando ia ficar, ela consegue passar pelo processo de coador. E aí tudo no nosso corpo precisa ter um ponto. Aquilo que sai de um lugar e vai para outro começa a gerar um mecanismo de reação. O corpo interpreta como um corpo estranho, de fato. Então, é mais ou menos esse mecanismo. Mas, Danilo, quais são as doenças que podem causar dano ali no rim, dano nesse processo desse coador para perder essa capacidade de filtração? Obesidade, pressão alta, diabetes, uso de hormônios, né? Os esteroides, eles causam danos tanto diretos quanto indiretos no rim. Então, não é a simples presença e oferta da molécula da proteína que vai causar o dano nesse processo de filtração, o dano nesse seu coador, tá certo? É por uma doença prévia que pode prejudicar esse contexto. E aí, mais uma observação. Se você controla essa doença prévia, se você controla essa progressão do dano, a gente pode sim começar a ofertar um pouquinho mais dessa proteína nesse contexto do paciente já compensado, já controlado, beleza? Número 2, os veganos e vegetarianos, eles não conseguem ter um aporte mínimo de proteínas para suprir as adaptações do seu treino. Isso também é um mito, tá certo? A gente tem boas fontes de proteína também de origem vegetal. E as adaptações que a proteína de origem animal e a proteína de origem vegetal elas geram no nosso músculo, elas são semelhantes. Inclusive já tem vídeo aqui que eu abordo, né, sobre esses detalhes, sobre esse mecanismo. Olha só a imagem, a capa dele tá aparecendo por aqui agora no vídeo. Então aproveita, espera aí. Primeiro você assistir esse, depois vai assistir esse outro, beleza? E aí eu gosto sempre de criar umas analogias para vocês entenderem esse processo. Como é que acontece o processo de hipertrofia? O processo de ganho de massa muscular. Então imagina que o seu corpo é uma casa. Nessa casa você tem um constante dano e reparo.
dano e reparo. O dano ele vai acontecer pela prática do exercício. Você chega, dá uma porrada, dá uma marretada na parede. E aí, depois desse processo, o que é que vai acontecer? Você vai se alimentar. Nesse processo de comida, você vai ofertar água, carboidrato e proteína. Água é água, carboidrato, o cimento, proteína, o tijolo. Então, bota água no cimento, dá a liga, sobe um tijolinho em cima do outro. Para isso, é dessa maneira que você constrói essa massa muscular. Então, toda vez que você pratica o exercício, sendo de uma maneira regular, frequente, esse muro ele vai sempre ser reparado um pouquinho maior, um pouquinho mais forte, um pouquinho melhor do ponto de vista tanto da parte aeróbica quanto da parte anaeróbica. E aí, para você ter uma boa gestão dessa obra, o que você tem que ter? Um bom número de pedreiros, esses pedreiros estarem bem descansados, bem alimentados. Então, é nesse ponto que, alguns suplementos como creatina, betalanina, ômega 3, a vitamina D, eles conseguem agir nesse processo de recuperar a fibra um pouquinho maior, um pouquinho mais rápido, tá? Mas a base sempre é água, tijolo e cimento. Não adianta querer fazer isso antes disso aqui, beleza? Então, fecha esse breve parênteses. O que acontece com a proteína da origem animal e proteína de origem vegetal? É tudo tijolo do mesmo jeito. A gente precisa comparar em relação a quantos gramas de proteína existem em uma porção média de 100 gramas de proteína animal e quantos gramas de proteína existem em 100 gramas de uma proteína de origem vegetal. E aí vai aparecer essa outra capa desse outro vídeo que eu já coloquei em relação a 10 fontes de proteína de origem vegetal que você deve incluir na sua dieta. Então, resumindo, nesse primeiro passo aqui do vídeo, a ideia é maratonar o canal. Quanto mais vocês assistirem, eu tenho certeza que mais informações, que mais bem educados vocês vão ficar, certo? Número 3. A carne vermelha, ela não necessariamente vai ser prejudicial à sua saúde. Eu vejo muitos, pacientes, até seguidores aqui, que comentam: eu tenho uma boa oferta de proteína de origem animal, mas eu dou preferência às carnes brancas, o peixe, o frango, porque eu acho que a carne vermelha faz mal para a saúde. Veja só. Não necessariamente isso vai acontecer, mas novamente, a gente também tem um teto. Não é porque você está comendo mais carne vermelha que isso é positivo, tá bom? Existem algumas correlações entre o excesso da carne vermelha e maior incidência, maior chance, por exemplo, de câncer coloretal, de câncer de intestino. Mas isso não é nenhum alarme para você retirar essa proteína da sua dieta. Novamente, isso vem relacionado a um excesso. Daqui para o final do vídeo eu vou falar sobre as metas, sobre quanto que você deve ofertar para que não fique nem abaixo e nem acima, beleza? O que a gente precisa de fato retirar são as carnes processadas. Salsicha que passam por processos de adição de muitos conservantes, coisas que vão aumentar o tempo de meia-vida dela. Isso aí você precisa retirar, jogar ali de lado da sua dieta. Mas a carne vermelha in natura, minimamente processada assim, mais próximo do que ela vem da natureza, não vai ter esse efeito negativo para a sua saúde não, certo? Número 4. Quem não treina também precisa consumir proteína. E aqui eu vou só abrir um outro breve parêntese, Como é que você não está fazendo exercício? Tanto vídeo, tanta orientação em relação a quantos benefícios que o exercício físico causa no nosso corpo, para você ainda estar sendo sedentário? Pelo amor de Deus, isso machuca o coração. Mas vamos lá. Danilo, minha rotina, minha questão financeira, eu ainda não fui realmente orientado em relação aos reais benefícios de fazer exercício, eu ainda não estou fazendo. Mas aí eu penso, quem tem que consumir proteína é quem treina para construir músculo. Então, eu não preciso de tanta proteína no meu dia. Isso é um mito, mais um mito, isso está totalmente inadequado. Para você ter uma pele bonita, uma pele saudável, você precisa de colágeno. O colágeno é um tipo de proteína. Para você que tenha também cabelos e unhas fortes, isso também precisa de uma boa oferta de proteína. Então não adianta ficar gastando dinheiro, direcionando sua atenção para produtos superficiais, para aquela maquiagem, para tapear ali uma rachadura, uma infiltração na sua casa, se aquela base, se aquele alicerce não está bem estruturado, não está bem construído, tá bom? Extremamente importante, a proteína é uma fonte de imunidade.
de defesa do seu corpo. Então a gente tem umas coisas chamadas de anticorpos. Esses anticorpos, eles são moléculas que a gente chama de imunoglobulinas. Uma parte desse anticorpo, ela precisa da construção de proteína. Então, se você quer ter uma melhor imunidade, não é ficar tomando vitaminas, suplementos, é você construir, é você ofertar para o seu corpo uma boa quantidade de proteína, desse macronutriente que é muito importante para a nossa vida, que vai muito além de apenas construir massa muscular. Como se, na verdade, a massa muscular fosse pouca coisa, né? Mas não, olha, é o centro e não a periferia do nosso corpo. Quinto mito. Aí vem aquele início que eu fiz a chamada para captar a atenção de vocês. Ingerir proteína imediatamente após o treino, ela pode ter um ajuste e aumentar um pouco a absorção e sinalizar um melhor processo de hipertrofia. Mas ele não é o fator mais importante nesse processo de construção. O que a gente precisa orientar e entender é a oferta ao longo do dia. E se você consegue fracionar essas porções de proteína, você tem um efeito inclusive superior. Por exemplo, você tem 80 quilos. Qual é a meta média ali que você precisa ofertar? Entre 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então vamos botar aqui, pegar a calculadora. Falei 80 quilos, né? Vezes 1,6, 128 e 2,2 vezes 80. 176. Então você tem que ofertar entre 128 a 176 gramas de proteína ao longo do dia. Então eu vou fazer o que, Danilo? Eu vou pegar 100 gramas de uma vez e 80 gramas de uma segunda vez? Ou eu posso pegar isso e fracionar em 5 vezes de 35, 36 gramas. Então, se você fraciona, bota 5 ofertas, 5 porções, ó. Café da manhã, um lanche, um almoço, lanche da tarde, um jantar, se tiver a possibilidade de uma ceia também, e você fracionar, você oferece tijolo ali para o seu pedreiro trabalhar e construir o seu músculo ao longo de um dia inteiro e não sobrecarrega ele em um momento único, específico, só uma janela curta, pequena ali do seu dia. Conseguiu pegar a ideia? Eu acho que ficou bem interessante, bem legal essa analogia. Você tem um pedreiro que está precisando de tijolo, cimento. Você ofereceu tijolo e cimento durante 4 horas, tá ok. E as outras 20 horas? O que está acontecendo nesse intervalo aqui? Então você precisa facilitar o processo do trabalho para você reparar mais rápido esse muro que foi danificado pela porrada do exercício. Número 6. Os atletas de resistência precisam ofertar a mesma quantidade de proteína de quem faz um treino aeróbico? Isso também é um mito. A gente precisa, nesse ponto, aumentar ainda mais essa oferta. E a gente pode jogar aqui, ó, o dobro daquela meta. Então, lembra que eu falei aqui, ó, de 1,6 a 2,2? Então, a gente pode jogar isso de 3,2 até 4,4 grama por quilo de peso, se você direciona o seu treino para ganho de volume muscular. E aí, se você começar a observar, para você bater 4 gramas de proteína por quilo dia, é comida que você tem que comer. Por isso que, por vezes, você precisa lançar mão de suplementação proteica. E aí vem para o sétimo ponto, sétimo mito. Todo mundo precisa suplementar proteína, precisa consumir o whey protein para construir massa muscular. Não é necessário. Se você é um indivíduo médio, se você tem um interesse na prática de um exercício, uma promoção de saúde, quer um ganho de performance, um ganho estético, a grande maioria das pessoas da população vai conseguir atingir essas metas de proteína ao longo do dia sem a necessidade de um suplemento. O suplemento, ele é um suplemento. Ele não vai substituir uma refeição. Então, uma oferta de arroz, feijão, carne, vai ser sempre superior ao melhor, a qualquer um suplemento que você me questione, marca, tipo de proteína, se é concentrada, isolada, hidrolisado, arroz, feijão e carne será sempre superior. E aí a gente chega para o final, o 8º mito para a gente concluir toda essa história. Se você oferta entre 20 a 40 gramas
de proteína por refeição vai ser extremamente necessário, funcional para a grande maioria da população. Saiu um estudo recente que comentou que 100 gramas de uma oferta individual você teria um processo de sinalização de hipertrofia superior a essa média aqui. Mas eu também, abordei em um vídeo aqui, ó, tá aparecendo, já falei de 3 vídeos aqui nessa sequência, Esse vídeo em que eu destrinchei esse estudo e fiz alguns questionamentos que julguei como pertinentes em relação a qual o interesse nessa conclusão que aconteceu. Então, se você tiver curiosidade, assiste também. Então vamos lá, só para a gente concluir esse 8º mito. Não é necessário você concentrar toda a sua oferta proteica em uma única refeição. Se você joga essa média, 20, 40 gramas, está mais do que perfeito, mais do que bem encaixado. Fracione essa da sua dieta e deem estímulos variados. Estímulos variados igual a benefícios variados. Então, quanto mais colorido, mais sortido ali for o seu prato em relação às fontes de proteína, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, você terá efeitos superiores nesse processo de construção, tanto de massa muscular, e a gente não pode esquecer dessa gavetinha de saúde também. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão de novos temas, joga aqui, vamos ter esse bate-papo, faz a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.